tema da mensagem de hoje é libertos para viver a promessa de Deus. Quantos são libertos aqui? Tem gente que baixou a mão, então você não é liberto? Deixa eu te perguntar. Quantos são libertos aqui? Ainda com a mão levantada. Você está na promessa de Deus, a viver o milagre do Senhor. Amém? Você crê nisso, amado? Hoje nós estaremos falando sobre o mês de fevereiro. Coloque no quadro o significado do mês de fevereiro. O nome fevereiro vem de Februar. É um festival romano de purificação e limpeza para afastar os espíritos malignos. Implica que a purificação era um ritual anual e que dependia do esforço humano. A purificação da graça. A nossa limpeza e cura não vem de rituais ou esforços, mas do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu quero falar sobre a fé do mundo. A fé do mundo, amado, como está esta imagem, é uma fé que a pessoa diz assim: hoje eu estou na graça, e na graça eu posso todas as coisas. É fato, isso não é errado. Realmente nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Mas existem coisas que não cabem mais. E aí eu quis colocar aqui esta imagem, achei muito interessante. A imagem do lado de cá, uma moça, supostamente em algum momento olhando para Jesus, um povo aqui embaixo adorando a Jesus e atrás dela um povo adorando a Satanás. Este é o momento quando nós saímos da luz, nós ficamos no meio do caminho. É conhecido como estar em cima do muro. Talvez você fale assim: ah, pastor, aquela pessoa não decidiu se ela serve a Deus ou o diabo, ela está em cima do muro. Não, amado, ela já decidiu, porque o muro é do diabo. O muro é dele. Ele coloca simplesmente para você ter um apoio em alguns momentos. E é isso que nós devemos perceber. Segundo Coríntios 7:1 diz o seguinte: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor. Preste atenção, o que o texto diz é exatamente isso. Amém? Está dizendo que está iniciando um novo tempo de limpeza, de cura, de recomeço, e nós precisamos crer nisso. Deus tem preparado um novo nível para a sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, amado. Esses dias eu estava orando e uma vez o Senhor nos deu esse tema, mas o Senhor disse para mim, confirmou hoje na madrugada quando eu estava orando: 2026 será o ano do favor de Deus. Talvez você disse assim: nossa, como que eu vou entrar em 2026 se 2025 eu não fui, sabe, tão crente assim, uma pessoa tão boa como deveria. O favor é para quem não merece. O favor é para aquele que realmente crê que o Senhor já venceu todas as coisas. Amém, irmãos? Então escute com atenção. 2026 será um tempo de restauração, de cura e de recomeço. Vou repetir: 2026 será um tempo de restauração, de cura e de recomeço. A cura e a saúde tão somente depende da limpeza do templo. De qual templo então, pastor? Se os romanos faziam isso porque eles acreditavam que limpar o templo poderia trazer alguma coisa, mas que templo que a Bíblia está dizendo nos dias de hoje? Corpo, alma e espírito. Esse é o templo que precisa ser purificado, e o favor de Deus ativará a cura plena em você. Declare comigo: o sangue me purifica e me sara. Preste atenção, a cura plena, ela é imediata e espiritual. Deus nunca faz nada pela metade. Ele nunca vai deixar um vestígio, uma virose, alguma coisa. Ele faz por completo, sabe? Não está sujeito a tempos e festas pagãs. Nós não podemos estar no meio dessas coisas que não agradam ao Senhor. Espiritualmente, isso nos lembra que a manifestação do milagre da cura e da libertação exige que nos purifiquemos de tudo que é velho. Como assim, pastor? Tudo que é velho, que está, sabe, dentro de nós. É como se você fosse uma máquina, para você entender, um HD que tem um monte de informação, e que se você não rastrear com o antivírus correto, com o programa correto, tem coisas lá que você nem sabe que existe. Sabe, irmãos? Esses dias, eu e o Marcos passamos um programa no computador da igreja, e nós deletamos 10 GB, é isso, Marcos? Aproximadamente 10 a 12 gigas, que a gente não sabia que estavam lá. São coisas que você vai instalando, desinstalando, que hoje você usa, amanhã você não quer mais, tem coisa que fica com esquecimento e vai para uma lixeira.
sabe? Que só um programa específico que faz a coisa funcionar. E aí então nós passamos e ficamos assim, boquiaberto. Por que tinha tanta sujeira? Eu quero dizer para você, amado, que o Senhor quer escanear o seu coração hoje. Ele quer escanear a tua mente, todos os seus ossos, cada nervo, cada órgão do seu corpo. Sabe para quê? Porque Ele quer tirar mágoa, Ele quer tirar culpas, Ele quer tirar feridas que entristecem o Espírito Santo. Porque essa limpeza precede da plenitude de Deus. Fevereiro, preste atenção, será o mês onde Deus irá lavar, curar e renovar. Nós não aceitamos, sabe, que fevereiro seja isso, o mundo com a sua fé. Mas nós acreditamos que Deus é aquele que pode fazer. Diga comigo, se Deus limpa, é porque Ele vai encher. Ninguém limpa nada se não for deixar um espaço porque você quer carregar mais coisas ou guardar mais coisas. Talvez você vai limpar o seu guarda-roupa no começo do ano, que é importante a gente fazer isso, doar algumas coisas que você não precisa mais. Sabe por quê? Porque quando você tira, você está abrindo espaço para o novo. E Deus sempre vai providenciar um novo na sua vida. Quando Deus decide te purificar, é porque Ele vai muito mais além. Ele vai te dar algo novo, Ele vai te dar um novo fôlego, Ele vai te colocar numa nova estação e te entregar, amado, novos níveis de graça e novos níveis de favor. Nessa palavra eu vou fazer você participar muito comigo. Então agora levante a sua mão e declare com fé. Vamos lá? Senhor, prepara o meu coração para um novo tempo. Quantos querem receber isso? Diga assim, eu recebo. Hoje o Espírito Santo, amado, Ele está dizendo, chegou o tempo de deixar o velho para viver o novo. O tempo de Deus na minha e na sua vida, sabe? Velhas feridas, velhos medos, velhas culpas, velhas memórias, velhos pânicos. Tem pessoas que até hoje têm medo de alguma coisa, medo de faltar, medo de não dar certo. Tem coisas que é normal no dia a dia, mas tem gente que carrega isso como um fardo. Tudo isso não cabe onde Deus quer te colocar, amado. Sabe, esse culto é uma convocação divina. O Senhor está te convocando. Se limpe, se liberte e se levante. Não aceita você virar um ano da mesma maneira que você começou. Existem momentos na nossa vida que Satanás diz assim, olha, não adianta lutar, o sistema é assim, o governo é assim, o Brasil é assim, só que nós não somos mais deste. Você está aqui neste mundo como um corpo estranho. A única finalidade que o Senhor nos mantém aqui, sabe para que é? Quantos sabem para que é? Para uma única coisa, para que você seja instrumento de Deus para falar do amor dele para outros. Se você está fazendo todas as coisas, exceto isso, você não está fazendo nada, sabe, amado? Porque há milagres chegando, há cura chegando, há tempo de favor chegando. E o sangue de Jesus nos purifica, nos cura e nos restaura. Nós precisamos nos posicionar. É muito bom a gente fazer vários tipos de campanha de cura, vários tipos de campanha de restauração financeira, mas quando nós fazemos uma campanha, sabe, para ganhar almas, a adesão dessa campanha são muito poucas, porque normalmente nós ouvimos as pessoas, isso é o geral, não é só na nossa igreja, é geral, a pessoa dizendo assim, não tenho tempo, não dá tempo, eu trabalho, eu estudo. É engraçado que quando é para algo do nosso interesse, a gente sempre arruma um tempo. O Senhor está às portas. E naquele dia Ele vai te dizer, deixa eu ver as suas mãos. O que você trouxe? Não adianta você trazer um bolo de chocolate e dizer, Senhor, eu fiz esse bolo porque todo mundo lá na terra dizia que era o melhor bolo que tinha. Ah, eu fiz essa coxinha, eu fiz essa feijoada. É a melhor coisa. Então eu queria te presentear com isso. Primeiro que isso não entra no reino dos céus. O que entra no reino dos céus é aquilo que nós oferecemos ao Senhor, que é o nosso coração e vidas que nós falamos o amor dele. Pastor, mas eu já falei para todo mundo da minha família, eu já, preguei para todos, já trouxe na igreja, já vieram, já foram para o encontro, uns já foram batizados, não estão mais. Não adianta, pastor, não adianta, amado. Se Jesus parasse a sua obra porque o povo era rebelde, nenhum de nós teríamos salvo. Mas ele continuou, ele perseverou, sabe? E é isso que eu quero que você entenda. Ponto 1, limpe o que paralisou a sua alma. A purificação acontece, amado, antes da plenitude de Deus. Deus só enche vasos que estão limpos e disponíveis. Vou repetir. Deus só enche vasos que estão limpos e disponíveis. E a limpeza não é vergonha. Limpeza é o convite para um novo destino. Deus só pode nos dar algo melhor quando nós entregamos aquilo que é de ruim para Ele. Você está entendendo? Isso me fez lembrar quando nós estávamos na América. Lá na América é muito natural as pessoas só tomar água mineral. Ninguém costuma ter filtro em casa ou tomar água da torneira. E a água lá é muito barata. Para vocês terem uma ideia,
uma água, um fardo de água de 500 ml, de 40 garrafas, custava $3,99. $3,99, enfim. $3,99. Então, cada água sairia 10 centavos. E o que é interessante é que lá eles têm o costume de todo o mercado, como o Walmart, como Costco e outros, eles têm uma máquina em que quando você termina de tomar esta água, e é natural o americano fazer isso, os imigrantes também, guarda essas garrafinhas. E aí você vai lá no mercado, você coloca cada garrafinha dentro de um recipiente, né, de uma máquina, ela vai puxando e no final ela te emite um ticket. Então, se você levar aquele fardo que ficou vazio para esta garrafa, para essa máquina, ela vai te devolver $4. E você pega estes $4, entra no mercado, compra outro fardo de água e leva para tua casa. Moral da história: você bebe água mineral de graça. E o que eles estão ganhando com isso? Dá a impressão que eles estão perdendo? Não, porque você não vê sujeira na rua, você não vê ninguém descartando nada, porque eles pagam para você andar de maneira coerente. Assim é Deus. O problema da mente brasileira e de muitos países, principalmente na América Latina, é em que eu vou tirar vantagem nisso? E às vezes nós trazemos esse costume, amado, para a igreja, para o Senhor. Deus, o que o Senhor vai me dar em troca se eu orar, se eu jejuar? O que o Senhor vai fazer para mim se verdadeiramente eu me posicionar e falar do teu amor para tantos? Ele já te dá todos os dias, mas eu quero ser mais além. Ele vai te dar muito mais do que você não alcançou. Sabe, irmãos? 2 Coríntios 7:1 fala de purificar a carne e o espírito. Sabe o que isso significa? Que não é só parar com o pecado visível. Não é só isso. É limpar por dentro as mágoas, a culpa e o orgulho. É limpar as feridas emocionais, é limpar a falta de perdão, ciclos que te cansam, sabe? Aquela coisa que você só em pensar naquele determinado assunto, você fica cansado. Quantos tem passado por isso? Pastor, tem coisa que me cansa, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, sabe? Tem coisas que eu nem gostaria de fazer, mas eu estou cansado e eu acabo fazendo. Existem coisas que só adoecem o corpo, amado. Mas antes de adoecer o corpo, primeiro adoeceu a sua alma. Alguns aqui não precisam de remédio, precisa de libertação na alma. Todos nós. Porque quando a nossa alma está enferma, a gente sente um cansaço que não acaba mais. Quando nós estamos tristes, angustiados, nós não temos força para andar. Agora fale com toda a autoridade: hoje eu deixo no altar, tudo que me paralisa. Creia nisso. Nós precisamos fazer isso, amado, toda vez que você vier à igreja. Aprenda uma coisa: às vezes na sua casa você não consegue orar, talvez na sua casa você não consegue, sabe, louvar ao Senhor. Quando você entrar dessa porta para dentro, esquece tudo lá fora. Até porque esse momento é do Senhor. E quando você fizer isso, enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você ouve, enquanto você participa da manifestação do Espírito Santo no culto, Ele está te limpando, Ele está te restaurando, e Ele vai te devolver não mais uma garrafa vazia, Ele vai te devolver uma garrafa cheia, Ele vai te devolver graça, Ele vai te devolver favor. A limpeza não é Deus te punindo, é Deus te preparando para algo melhor. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: hoje começa a sua transformação. Deixa eu te contar um segredo. Depois da Santa Ceia de hoje, até o término dessa campanha, você vai me procurar e vai falar: pastor, você tinha razão. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe aqueles negócios que você estava orando há tempo e você desistiu porque parece que não tem possibilidade? Deus está tirando do fundo do baú e trazendo isso. Mas o que Deus requer de mim? Nada. A única coisa que Ele requer de você é que você seja filho. E filho nem sempre agrada ao pai e à mãe. Mas o filho tem certeza que o pai e a mãe o amam. E este amor é que faz ele, sabe? Declare: eu não sou o que vivi. Eu não sou o que vivi. Eu sou o que Deus está restaurando. Deus está restaurando. Sabe, irmão, quando o diabo começar a te perguntar ou falar na tua mente aquilo que você foi, aquilo que você era e algumas coisas que você ainda faz, você vai dizer: eu não sou o que eu vivi no passado. Eu não sou o que eu vivo hoje porque eu luto contra isso, mas não consigo. Mas eu sou a restauração que o Senhor tem plantado para mim. Amém? Ponto 2. O sangue de Jesus não só limpa, ele ressignifica. Pastor, qual a tradução de ressignifica? Acompanhe no quadro. É dar um novo significado ou atribuir um novo sentido a algo. Vamos ver tudo junto? É dar um novo ou atribuir um novo sentido a algo. O termo se refere ao ato de mudar a percepção de uma experiência, objeto, pessoa ou conceito.
geralmente para superar padrões antigos ou dar um novo valor. Isso quer dizer exatamente isso, sabe? Agora eu quero falar sobre o que é a tradução disso na psicologia. Na psicologia, é a mudança de percepção de eventos e situações, permitindo que uma pessoa se adapte e consiga ver a vida de uma maneira diferente e mais positiva. E a Bíblia diz no Salmo 51:7: purifica-me e ficarei. Olha a mudança de caráter, olha a mudança de transformação. Amado, Jesus é a base da cura e do recomeço. Não adianta nós buscarmos ao Senhor uma bênção de cura se nós não servirmos ao Senhor, porque em algum momento nós iremos perder, mas quando nós o servimos, é Ele que cuida todos os dias. O sangue de Jesus não é só para perdoar o pecado, Ele rompe a culpa que te aprisiona no passado. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus tem algo novo e o favor do Senhor está sobre ti. Quem vive preso no passado não consegue, ter nenhuma perspectiva para o futuro, não consegue caminhar para o futuro. Por quê? Porque está preso no passado. Sabe, irmãos, todos nós temos algo no passado que nos marcou. Talvez por alguma coisa que você fez ou aconteceu contigo, ou fizeram com a tua casa, com a tua família, aquilo te marcou de tal maneira que aonde você está, esse sentimento, quando toca nesse assunto, te persegue. Mas o Senhor te diz o seguinte: entrega a mim, mas entrega a mim como oferta. Nossa, pastor, como que eu vou entregar essa oferta para o Senhor se é algo tão ruim? Normalmente quando você entrega por oferta, você não está emprestando, você está ofertando. E Deus é o único ser em todo o universo que aceita coisas ruins, como idolatria, como pecado e tantas outras coisas, como você ofertar a Ele. Ofertar no sentido, não para que Ele use para a sua obra, mas que Ele retire de você este mal, porque você faz parte da obra dele. Amém? O diabo tenta te lembrar quem você foi, mas o sangue de Jesus te lembra quem você é. Quem você é agora? Repita 3 vezes: filho, herdeiro e escolhido. Vou te perguntar: quem você é agora? Filho, herdeiro e escolhido. Quem você é agora? Filho, herdeiro e escolhido. Para terminar, quem você é agora? Filho, herdeiro e escolhido. E vou acrescentar: justificado e livre. Diga com voz profética: eu sou limpo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu fui justificado. Eu fui justificado. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, e cada açoite que Ele levou, cada ferida e cada chagas no seu corpo, foi para que você pudesse ser livre, curado e restaurado. Então nós não temos mais que aceitar nenhuma condenação, amado. Nós precisamos remover a condenação. A Bíblia diz que o sangue de Cristo não apenas cobre seus pecados, mas Ele tem o poder de regenerar a sua vida. Sabe de que forma? De dentro para fora. Quando você tem algo que você gosta muito, você pode até pedir uma restauração daquele vaso, daquela mesa, daquele móvel, mas o restaurador, ele só vai poder fazer isso a parte visível, externa. Deus é o único que começa de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Ele quer que você saiba quem você era. Não precisa as pessoas saber. O sangue, amado, ele remove a culpa, que é a maior mentira que o inimigo usa para te manter na doença e na condenação. Sabe? Ele te renova a sua vida. Mas o sangue de Cristo remove a culpa. Porque não tem coisa pior do que culpa. As pessoas olham para você, tem gente que carrega uma culpa do passado tão grande, por algo que fez, está tão arrependido, que a sua vida já não é mais a mesma. É melhor que desse uma surra nessa pessoa. Não iria doer tanto do que ela carregar essa culpa a vida toda. E sabe quem te lembra dessa culpa todos os dias? Satanás. Mas o Senhor, Ele diz: eu já te renovei. A doença muitas vezes ela entra pela porta da culpa. E qual o ato de Deus? É a limpeza e a justificação. É o ato de Deus. Esse é o ato de Deus, te limpar e te justificar. Não é o mérito humano. Não é você que diz assim: olha, a partir de hoje eu não vou mais me sentir culpado. A partir de hoje eu não vou mais me sentir condenado. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Você pode até tentar. Se Ele não fizer, você não consegue não. Porque infelizmente o ser humano abre brechas no mundo espiritual para o diabo agir. Sabe? Você é digno de cura. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus te justificou e te deu acesso inegável ao favor. Pastor, você fala tanto de favor. O que é favor? Favor, amado, a Bíblia diz que o favor imerecido é o que Jesus fez por nós. O favor é a graça. Nós não podemos fazer nada pelas obras da lei, porque a lei era: você fazia, você merecia, você recebia, tanto bem quanto mal.
A graça é o seguinte: você não merece, mas o Senhor te amou de tal maneira que Ele liberou o favor sobre a tua vida e Ele continua te abençoando. Quantas pessoas, talvez você pergunta, olha, quem tem certeza que vai morar no céu, levante a mão. As pessoas têm medo dessa pergunta. Pastor, mas não deveria? Não, irmãos, porque o único que não pecou foi Jesus. Todos os profetas, todos os apóstolos, sabe, toda a velha aliança, todos pecaram. E a Bíblia diz que destituído foi da glória de Deus. Preste atenção, quantos profetas eram homens de Deus? Exceto Elias, porque foi levado aos céus, mas todos eles morreram, foram enterrados, foram sepultados. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus foi para o inferno, e Ele foi resgatar aqueles que estavam lá. Por quê? Porque a época da lei, todos que morriam precisavam de um Salvador. Mas se não tinha o Salvador, não tinha como ter salvação, porque a própria lei não salvava, a lei simplesmente ensinava o caminho, mas a lei apontava quem era o caminho, Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim, porque Ele é o Senhor. Amém, amado? E a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele vai no inferno, e Ele chama todos aqueles homens, e até os judeus que não queriam acreditar, começaram a ver que muitos profetas começaram a andar pela cidade. Não como morto-vivo, igual aquele clipe do Michael Jackson. Pessoas normais. E eles identificavam. É claro que quando Jesus vai em ascensão ao céu, Ele leva todo esse pessoal com Ele. Por quê? Porque já estão guardando, sabe, no seio do Senhor, o dia que vai se encontrar com a igreja. Então, meu irmão, tenha certeza do seguinte: ainda que você tenta lutar contra o pecado, você só consegue lutar em Cristo Jesus. Sozinho você não consegue. Você pode dizer, eu juro, Senhor, pelo amor de Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Lute para não fazer, mas Ele sabe que você não vai. Imagine que você, desculpa a expressão que eu vou usar, é como se fosse um animalzinho ou um cachorrinho que gosta de carne. E aí esse cachorrinho fala, ele fala, a partir de hoje eu te juro, te prometo, nunca mais eu vou comer carne. Basta passar carne perto dele, é mais forte do que ele. Fala para o macaco, você não vai comer banana, porque você é quase um humano. Fala para o cristão, não vou dizer nem o ser humano de modo geral, o cristão, você nunca mais vai pecar, deveria ser assim. Mas infelizmente não. Só que nós não podemos aceitar o pecado como parte da nossa vida. Pecou? Confesse, peça perdão na hora, para que o diabo não venha te acusar. A Bíblia diz para que esse pecado não passe, não pouse o sol sobre a sua cabeça e esse pecado fique sobre ti. Porque aí virá condenação. Mas o Senhor sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia falhar, mas mesmo assim Ele diz, tu és meu filho e filho amado. Amém? Então, amado, Ele te justificou e te deu acesso inegável ao favor. Por que inegável? Porque o Senhor não nega a ninguém que clamar a Ele. E qual é o acesso inegável? É o perdão, mais a transformação, mais dar aquilo que não mereceu. Amém? Porque Ele te justificou e Ele fez nova todas as coisas. Vire para o teu irmão e diz assim, você não é prisioneiro da culpa. Você não é refém dos erros antigos. Você não é mais cativo do que te feriu. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o sangue entra, a vergonha vai embora. Quando o sangue entra, o futuro se abre. E é isso que a palavra de Deus diz. O sangue de Jesus não só limpa, Ele vai te restaurar, Ele vai te restituir, Ele vai fazer com que a sua vida tenha um novo significado. Ele ressignifica a sua vida. Ponto 3. Cura interior libera cura física. Alma curada, mano, prepara o corpo para o milagre. Se eu tenho a minha alma curada, e como que eu curo a minha alma? Confessando, abrindo a boca. Dia de ceia é o melhor dia para fazer isso. Todos os dias deveria ser igual, mas principalmente a ceia. Como nós temos a ceia apenas uma vez por mês, a igreja primitiva, sabe, a história diz que na igreja primitiva a ceia era todas as vezes que eles se reuniam. Uma vez nós fazendo uma campanha já ainda lá na época da Turquia, eu recebi um pastor que no final do culto ele falou assim: pastor, amei o seu culto, mas uma coisa que eu não concordo, ceia todo culto, porque vocês estão numa campanha, isso está errado. A ceia é uma vez por mês. Eu abri a palavra de Deus e falei assim, o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos? Que toda vez que eles se reuniam, eles ceiavam. Como é que você pode dizer que invocar o nome do Senhor, lembrar do corpo e do sangue, é heresia? Heresia, meu irmão, o que você está dizendo? Primeiro, que você não conhece a Bíblia. Segundo, a Bíblia diz isso, e é isso que nós vamos fazer. É que nós, isso não veio de mim, desde que a igreja fundou, talvez depois lá do concílio de Nicéia,
muitas coisas mudaram. E acabou impondo isso, sendo uma vez por mês. A congregação cristã é uma vez por ano a ceia. Se uma vez por mês você não consegue confessar o pecado do mês inteiro, como é que uma vez por ano você vai lembrar? Os dias de hoje tinha que ser almoço e janta, ceia. A mãe, antes de colocar a mesa, pelo menos, falar assim, agora nós vamos cear o Senhor. Nós vamos confessar, agradecer pelo alimento. É um momento propício. Nós não fazemos isso. Sabe, amado, muitas doenças físicas nascem de estresse, nascem de ansiedade, nascem de traumas e falta de perdão, e elas andam de acordo com a palavra de dor. Marcos 2,5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão... Jesus mandou ele falar qual era o pecado dele. Só olha, você tem 15 minutos, vou olhar aqui no meu relógio, 15 minutos. Se em 15 minutos você conseguir falar todos os seus pecados, eu vou te perdoar. Foi isso que Jesus fez? Não. Alguém me disse assim, pastor, mas como que eu posso ter certeza que eu fui perdoado? Eu respondi, se você tiver certeza que você aceitou Jesus de todo o coração. Eu aceitei, mas isso foi há 20 anos atrás, de lá para cá tantas coisas aconteceram. Quem esquece e fica gravando, escrevendo o seu pecado é o diabo. O Senhor sabia quando você nasceu, o dia que você ia aceitar Jesus. Ele sabia o dia que você vai morrer. Ele sabia todas as falhas que você tinha. E mesmo assim, Ele te disse, tu és meu filho amado. Uma coisa que nós devemos ter o cuidado. Não é por conta do favor e da graça que nós devemos ser dados ao pecado. Mas eu duvido se tem um dia que você não pecou. Não, pastor, eu não pequei, eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí. Não é isso que é pecado. Isso também é pecado. Mas uma coisa simples. Você dizer um não para alguém de alguma coisa que você poderia dizer sim. Você já pecou. Você dizer não tenho, sendo que você sabe que você tem. Alguém chegou na tua casa e disse assim, olha irmão, eu preciso de um dinheiro emprestado, passando uma dificuldade muito grande. Você tem para emprestar? Não tenho. E você tem. É melhor você falar a verdade. Irmão, eu tenho. Mas o que eu tenho eu não posso te emprestar. Se for verdade. Se não for, você fala, eu não quero. Você está entendendo como o pecado ele vai muito além do que nós imaginamos? Então nós não conseguimos ficar sem pecado. Então não adianta você ser o santarrão, de achar que você é o crentão, sabe? Que você é o mais santo que todo mundo, e ficar apontando o crente que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Cada um vai dar conta diante de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, se Jesus voltar, ou a pessoa que estiver desta maneira, tiver, em pecado, ou a morte chegar, Jesus voltou da mesma forma. Aí você vai prestar ao Senhor conta disso. Então por isso que nós devemos a cada momento, amado, estar diante. Nós temos visto, talvez, muitas informações de pessoas que estava dentro de casa, assistindo televisão, de repente tomou uma bala perdida na cabeça e morreu. Não estava em nenhum lugar provocando. Como que estava a vida dessa pessoa naquele exato momento? É por isso que a Bíblia diz, vigiai. Precisamos ser vigilantes, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, nem que ele vai voltar ou que a morte vai nos... Então nós precisamos estar assim. Marcos 2,5, Jesus cura o paralítico depois de perdoá-lo. Presta atenção, ele não perdoou o paralítico de qualquer maneira. Ele simplesmente cura o paralítico depois de perdoá-lo. Ele disse, o seu pecado está perdoado. Levanta e anda. Por quê? Porque se aquele homem não tivesse sido perdoado, consequentemente ele não aceitaria de alguma maneira, no mundo espiritual ele não teria nem força para levantar. Porque ele poderia dizer, não, eu tenho tantos erros, tantas falhas. A mulher adúltera, ela estava lá, foi pega no ato de adultério, não teve nem força para falar, não fui eu, estava lá. O que Jesus faz? Ele olha para aquela mulher e perdoa primeiro. Como que ele perdoa? Primeiro ato de perdão de Jesus. Ele olha para aquela mulher e diz, mulher, alguém te condenou? Ela disse não. Ele falou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O problema do vá e não peques mais é que muita gente confunde. Não, o Senhor, quando Ele me chamou, Ele sabia que eu era traficante, Ele sabia que eu era homossexual, Ele sabia que eu traía minha esposa, que eu era adúltero, e mesmo assim Ele me chamou. Verdade? Só que Ele disse para aquela mulher, continua fazendo o que você quiser, porque agora você está no favor e na graça de Deus? Não. Ele falou, vai e não peques mais. Sabendo que ela poderia ter um outro tipo de pecado, mas esse com certeza ela não teria mais. Você está entendendo? O amor do Senhor, amado, é algo imensurável que muitos não conseguem entender. Perdão não é sentimento. Perdão é a decisão espiritual de que destrava o milagre, Diga agora com autoridade, eu libero perdão e recebo cura. Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus. Nós precisamos liberar perdão todos os dias. Eu sempre ensinei sobre isso e teve uma época da minha vida, amado, já pastor, passei por um momento muito difícil com uma pessoa e que eu não conseguia perdoá-la. E eu acredito que foi a partir desta época que desenvolveu uma diabetes. Porque eu dizia, está perdoado, mas dentro do meu coração, estou confessando, eu cheguei a ter o desejo que essa pessoa morresse. Isso não é porque eu sou pastor que não pode acontecer. Mas foi uma luta muito grande. Até um dia que eu estava numa ministração, estava falando sobre perdão, eu estava nesse culto, e eu fui à frente assim, em lágrimas. Ao mesmo tempo, o diabo falava no meu ouvido, não faça isso porque isso é uma vergonha para você, você é pastor. Sabe, irmãos? Mas eu consegui me libertar. Hoje, não dói mais como doía antes. E ninguém está livre. Ninguém. Paz que guarda o seu coração. A paz, na verdade, é um remédio. A paz é um tratamento espiritual. A paz é a vacina da alma, quando a sua alma descansa, o seu corpo real. Então aprenda a dizer para você mesmo. Eu falo direto para todo mundo e principalmente para mim. Fique em paz, Alexandre. Quer que você está perturbado? Fique em paz. Parece que isso é uma palavra automática, não é? Eu realmente vivo isso. E tem dia, minha esposa me conhece que eu estou agitado. E aí há momentos que eu paro e eu mesmo falo para mim mesmo, como se eu estivesse me direcionando a uma pessoa. Fique em paz. A sua preocupação, a sua falta de sono, a sua angústia não vai acrescentar um côvado na sua estatura. E olha o que eu precisaria. 4. Viva sem condenação, mas viva no favor. Romanos 8:1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. O novo, amado, começa quando a acusação termina. Se eu entendo que está escrito em Romanos, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, e eu tenho que me esforçar, o único esforço que eu tenho que fazer, não é cumprir a lei, não é cumprir a palavra, não é ser dizimista, não é vir os cultos, não é tomar santa ceia, mas é saber que eu estou em Cristo, que o dia que eu aceitei o Senhor Jesus, eu fiz isso de coração, sabe? E se no dia que você aceitou, você não fez de coração, mas lá na frente você fez, importa que em algum momento você fez de coração, então você está em Cristo. E se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Sabe por quê, amado? Quem Deus limpou, ninguém suja. Quem Deus perdoou, ninguém ama. Quem Deus levantou, ninguém derruba. Se você sabe que você foi perdoado, que você merecia ser condenado, mas Ele te perdoou. Se você sabe que você estava em momentos da sua vida que você estava sujo, sabe? Que você estava acusado, mas Ele te limpou, Ele te perdoou, Ele te levantou. Há pessoas aqui que estão passando, sabe, momentos difíceis, pessoas aqui que estavam curvadas pelo peso do passado, mas hoje o Senhor te diz, levanta, caminha, é tempo de recomeçar. O inferno, amado, ele tenta te lembrar da sua queda, mas o céu te lembra da cruz. Romanos 5,17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus e a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em sua vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17 é uma referência ao versículo 17 do capítulo 5 da carta de Paulo. Sabe, amado? Paulo, ele fala exatamente isso. O versículo compara a sua consequência à desobediência de Adão, pecado e morte. Ele diz assim, se por um homem entrou a morte e o pecado, por um outro homem, e ele chama de segundo Adão, que é Jesus, veio a salvação. Então é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Esse é o dom da graça e da justiça de Cristo, afirmando que a graça é muito maior. O inferno, ele tenta te lembrar da sua queda, mas o céu realmente te lembra da cruz. Amém? Aleluia. Próximo, Deus limpa para encher. Eu achei muito bonita essa imagem. Todos os dias o Senhor está te banhando. Teve uma época na minha vida, logo na minha conversão, eu era muito radical quando me converti. Eu tinha umas maluquices. Teve um dia, amado, que eu subi no telhado, abri a tampa da caixa d'água e derramei 2 gotas de óleo. Alguém mandou fazer isso? Não, acredito que foi o Espírito Santo, era loucura minha. Mas eu entendi que a partir daquele momento, todo banho que eu tomasse, eu estava sendo ungido dos pés à cabeça. Teve uma época que eu jejuava todo dia. Eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Por quê? Porque eu vim de um lugar que eu precisava fazer alguma coisa para merecer outra. Quem conhece meu testemunho sabe que eu fui pai de santo no Candomblé. Sabe? Então assim, quando eu aceitei Jesus, quando eu entendi o favor de Deus, eu queria fazer mais e mais. Sabe? Não que isso me fez ser pastor, não.
Mas isso me fez, amado, estar cada dia mais próximo de Deus. Esse é o problema de quando a gente cresce, é que a gente deixa de ser criança, e muitas vezes é melhor ser criança. É melhor ter umas atitudes como essa, sabe? De ter atitude de novo convertido. Isso é muito bom, porque o novo convertido é isso que ele faz. E essa imagem, ela lembra isso. Deus limpa para poder encher. E todo dia o Senhor está te limpando. Então, recapitulando, Deus limpa para encher, Ele cura a alma para curar o corpo, Ele remove a culpa para liberar o futuro, Ele restaura e te levanta para viver um novo propósito. Agora, amado, se assegure disso no coração. Você não está sendo reparado, você está sendo renovado. Vou repetir. Você não está sendo reparado, você não foi para uma assistência técnica. O Senhor está te renovando. Amém? Levante a sua mão e declare com força: eu estou sendo purificado, curado e restaurado para o novo de Deus. Esse é o momento de entrega, amado, de cura, de renovo. Então, mais uma vez, feche os olhos e diga: Senhor, com todo o seu coração você vai dizer. Eu vou ler, você não fale, só para você entender o que você vai repetir, para na hora que você repetir, você falar de coração. Eu vou ler primeiro. Senhor, eu deixo o meu passado, eu solto minhas dores, eu entrego minhas culpas, eu recebo cura, paz e favor e reconheço em Ti. Amém? Tudo bem? Você vai repetir. Senhor, eu deixo o meu passado. Eu solto as minhas dores. Eu entrego minhas culpas. Eu recebo cura, paz e favor, e recomeço, e recomeço em Ti, Senhor. Declare 3 vezes com fé: o novo de Deus chegou para mim. 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 Aleluia! Próximo, a restauração plena é viver livre do peso de ontem. Vou repetir. A restauração plena é viver livre do peso de ontem, do peso do passado. Romanos 8:1, mais uma vez. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A restauração plena, amado, é viver livre do passado, livre do peso de ontem. Sabe por quê? Porque a cruz já cancelou tua dívida e Deus te chama para viver novidade de vida. Quem é restaurado anda de cabeça erguida, sabe? Vive com propósito. Quantos aqui tem alguma dívida, seja ela menor, mesmo que seu nome esteja no Serasa? Sabe por que eu falo que seu nome está todo dia com uma dívida? Você paga água, você paga luz, todo dia você tem essa conta a pagar, sim ou não? Por causa disso, você anda com medo na rua de alguém parar e te cobrar? Mas nem se fosse o Serasa, se ele fosse uma pessoa, você não estaria nem aí. Você ia dizer: não, no Brasil com 5 anos a dívida caduca. Não é assim? Por que nós carregamos dívida do passado para os dias de hoje, se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus? Não há mais condenação. Ele já te perdoou antes mesmo de você errar, antes mesmo de você pecar. Ô irmão, quem tem filho aqui? Seu filho cometeu algo terrível, que te chateou muito, que te deixou muito triste, que você chorou todos os dias. Você deseja a morte para ele? Mas se a gente duplicar isso aí, que ele fez mais coisas, você deseja ainda? Mas se ele tentasse te matar por um ato de fúria, talvez estivesse drogado, você mandaria matar ele? O que você acha que Deus vai fazer? Enquanto a vida, há esperança. Eu não posso viver de maneira errônea, pecando, trazendo o pecado na minha vida como se fosse algo banal. Mas eu tenho que saber: eu pequei, eu errei, eu falei, Senhor, me perdoa. Ponto final. Se você fez de coração, você está mais alvo do que a mim. Eu quero trazer essa frase de impacto: o diabo te acusa pelo que você foi, Deus te envia pelo que você se tornou. O diabo te acusa pelo que você foi, mas Deus te envia pelo que você se tornou filho, nova identidade, liberdade, propósito, nova vida. Olha o que diz Isaías 43:19: eis que faço nova, agora sai a luz, porventura não a percebeis? Eis que faço nova todas as coisas. A luz veio ao teu encontro, tempo de restauração total. Deus está te dizendo: eu te limpei, te curei, te restaurei, agora viva o novo que eu estou preparando para ti. Amém? Oremos agora, igreja. Feche os teus olhos, para que haja um renovo de restauração e recomeço. Aleluia. Soberano Deus e eterno, diante da tua presença, Senhor,
nos colocamos agora, Senhor, para que verdadeiramente o Teu amor se manifeste. Sabemos que erramos todos os dias, pecamos todos os dias, e todos os dias nós estamos no meio de mentiras, no meio de fofoca, no meio de contenda, no meio de coisas, Senhor amado, que não Te agrada.